Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 16 de setembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Mercado de escritórios de Belo Horizonte apresenta números melhores que antes da pandemia. Com os resultados do segundo trimestre de 2022 para o mercado de escritórios de Belo Horizonte, Minas Gerais, é possível constatar que o setor apresenta números melhores. De acordo com os dados apurados pela Buildings, empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa, os números demonstram que a taxa de vacância está em 14,04% no universo corporate, todas as classes, e 9,26% no universo classe A, considerado de alto padrão. Quando olhamos para o primeiro trimestre de 2022, os números eram de 15,14% para o corporate todas as classes e 10,35% para o universo classe A. Se analisarmos desde o início da pandemia, segundo trimestre de 2020, o maior índice de taxa de vacância ocorreu no primeiro trimestre de 2021, com 17,28% no corporate de todas as classes, e também no primeiro trimestre de 2021 para o corporate de classe A, com 14,98%. O mercado de escritórios de Belo Horizonte é formado por 292 prédios de lajes corporativas. Isso representa 1,61 milhão de metros quadrados de empreendimentos de escritórios. Quanto à absorção líquida, indicador de crescimento ou retração do mercado, ela segue positiva em Belo Horizonte por 3 trimestres consecutivos no universo todas as classes. No segundo trimestre de 2022, o resultado corresponde a mais de 15 mil metros quadrados de novas absorções. No primeiro trimestre, foi o equivalente a 11 mil metros quadrados. No segundo trimestre, também houve um novo estoque entregue, superior a 13 mil metros quadrados. Já a taxa de vacância é a menor desde o início da pandemia, 14% no segundo trimestre deste ano. Quanto ao mercado classe A, em relação à absorção líquida, ela foi positiva no segundo trimestre em quase 5 mil metros quadrados. No primeiro TRI de 2022, havia sido negativa em 481 metros, e no quarto TRI de 2021 foi positiva em pouco mais de 7 mil, ou seja, neste segundo TRI a recuperação foi acentuada. Após 6 trimestres consecutivos sem a entrega de novo estoque, no segundo TRI de 2022, o mercado de Belo Horizonte teve mais de 13 mil metros quadrados entregues, referente à atividade construtiva do primeiro trimestre. Para saber mais e conferir todos os detalhes e números, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Empíricos. Ter papel da rede de shopping centers de alto padrão na carteira pode ser um luxo. Gucci, Prada, Louis Vuitton, Tiffany, Dolce & Gabbana e Armani. Onde você poderia encontrar todas essas lojas reunidas em um só lugar no Brasil? Se respondeu no Shopping Iguatemi em São Paulo, acertou. A Iguatemi tem um portfólio composto por 14 shopping centers de altíssimo padrão, 2 outlets premium e 3 torres comerciais. Juntos, os imóveis totalizam 707 mil metros quadrados de área bruta locável, dos quais 469 mil correspondem à ABL própria da empresa. Para se ter noção do quanto o número é significativo, 4 empreendimentos da companhia estão entre os 10 maiores aluguéis por metro quadrado do Brasil entre os concorrentes. Um deles, o Iguatemi São Paulo, tem o aluguel mais elevado da América Latina. Para o analista Fernando Ferrer, da série Melhores Ações da Bolsa da Empíricos, a ação da Iguatemi IGTI 11 tem potencial para bater R$ 29. O número representa uma valorização de 45% dos R$ 20 registrados no fechamento do mercado na sexta-feira, dia 9. Ferrer destaca que o ponto de partida para a expansão da companhia foi o IPO, entrada na Bolsa de Valores em 2007, ocasião em que arrecadou 550 milhões de reais. Com uma série de investimentos realizados a partir da oferta inicial, o fluxo de caixa proveniente das operações FFO anual ajustado da companhia saltou de 50 milhões de reais em 2006 para 442 milhões de reais em 2019, um aumento de 9 vezes. Desde o IPO, a ABL própria da Iguatemi também cresceu de 121 mil metros quadrados para os atuais 469 mil metros quadrados.
Em decorrência da pandemia, os lojistas tiveram dificuldades para arcar com os aluguéis e a Iguatemi passou a dar descontos até que a situação fosse normalizada. Atualmente, no entanto, as lojas já estão pagando aluguel sem nenhum tipo de desconto. A taxa de locação dos espaços disponíveis da Iguatemi também está em 93,4%, número considerado normal para o empreendimento com as características da companhia. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Infomoney. Iguatemi celebra acordo de compras do Shopping JK por 667 milhões de reais. A Iguatemi celebrou contrato para aquisição de 36% no Shopping JK. O comunicado ao mercado ocorreu na última sexta-feira, dia 9. Com isso, a companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do empreendimento. A operação será feita por uma subsidiária, a Mutual Soluções Financeira, de 100% das cotas da Adeote Empreendimentos Imobiliários. Por fim, o valor da aquisição será de 667 milhões de reais, sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato. Além disso, será pago na data do fechamento da transação em moeda corrente nacional. Os recursos de financiamento serão contratados junto a instituições financeiras. Assim, o fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações desta natureza. Isso, claro, inclui a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Após o fechamento, previsto para o quarto trimestre de 2022, a companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi, destacou a companhia. Segundo a empresa, a aquisição da participação remanescente no Shopping JK Iguatemi aumentará a exposição de um ativo já existente de alta performance, com 34,354 mil metros quadrados de área bruta locável e localização em uma região com alta densidade populacional e alta renda per capita. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Novo escritório da Danone reabre em São Paulo após reforma. A sede corporativa da Danone está localizada em São Paulo, na região da Avenida Paulista. E assim como outras empresas, a fabricante de alimentos optou pelo modelo híbrido de trabalho. A recomendação é que os 800 funcionários localizados na capital paulista compareçam ao escritório 2 dos 5 dias da semana. Com a mudança de modelo de trabalho, a companhia saiu de 4 para 3 andares ocupados no prédio de São Paulo. O retorno ao presencial não quer dizer, porém, que a empresa não aprovou a experiência do home office. Assim como grande parte das organizações, a Danone está em busca de um modelo que garanta a flexibilidade adquirida nos anos de isolamento, mas recupere a conexão entre os times, algo difícil de ser feito à distância. Segundo afirma Letícia Araújo, Head de Cultura e Treinamento, Desenvolvimento e Diversidade da Danone no Brasil, abre aspas. A empresa funcionou brilhantemente, mas quando olhamos para as trocas e o senso de coletividade, isso ficou mais difícil, especialmente para quem entrou depois da pandemia. Entendemos que as relações humanas dentro da companhia começaram a ficar rasas. Fora isso, caso continuássemos 100% em home office, seria difícil para os novos funcionários sentirem nossa cultura. Fecha aspas. Mas antes de reabrir as portas, a Danone resolveu reformar o escritório. Agora, cada andar tem um tema específico. No primeiro andar, por exemplo, concentram-se todas as áreas de atendimento ao funcionário, como ambulatório, espaços de eventos, recursos humanos e lactário. No segundo lugar, são as estações de trabalho. Embora não existam lugares fixos, o espaço foi dividido por bairros que correspondem às áreas da empresa. Já no último é onde fica a diretoria e a sala de reunião. Nossa última notícia foi publicada no UOL Economia. Ciclo de alta de juros acabou, mas Selic só cai na segunda metade de 2023, prevê Itaú. O ciclo de aperto monetário do Banco Central do Brasil terminou com a Selic em 13,75% ao ano, e a autoridade monetária reafirmará a vigilância mesmo com uma inflação menor prevista para 2022 e 2023. Essa fala é do Itaú Unibanco em revisão de cenário Macro Brasil na última segunda-feira, na qual passou a ver melhor o cenário econômico. O Copom se reúne nos dias 20 e 21 de setembro. O mercado vinha colocando fichas no fim do processo de alta de juros no Brasil, mas na semana passada, declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e do diretor de política monetária, Bruno Serra, provocaram fortes ajustes nas expectativas de mercado que resultaram em firme alta nas taxas de contratos futuros de juros. Na reunião mais recente do Copom, em agosto, as autoridades afirmaram que avaliaram a necessidade de uma alta residual, de menor magnitude,
adicionando que as projeções de inflação para o início de 2024, horizonte que o comitê optou por enfatizar para evitar as distorções de mudanças tributárias sobre a inflação em 2022 para baixo e em 2023 para cima, estão ao redor da meta. Abre aspas. Entendemos que o cenário para tal horizonte pouco se alterou e que as projeções e riscos para prazos mais curtos se tornaram moderadamente mais benignos, desde então, de forma que as autoridades monetárias não devem optar por realizar o eventual ajuste residual. Fecha aspas. Disse a equipe de pesquisa macroeconômica do Itaú, chefiada pelo ex-diretor do BC, Mário Mesquita. O Itaú segue vendo queda da Selic apenas no segundo semestre de 2023, para 11% ao ano até dezembro. Do lado da inflação, o banco reduziu a projeção para o IPCA de 2022 de 7% para 6%, com risco para baixo. Para 2023, manteve a projeção em 5,3%. Com a surpresa positiva vinda dos dados do PIB do segundo trimestre, a equipe de economistas do Banco Privado elevou o prognóstico de expansão do PIB em 2022 de 2,2% para 2,5%. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui, te desejando um excelente fim de semana. Sou Ellen Costa, espero que você tenha gostado do nosso resumo. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!